Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é o nosso terceiro encontro da série Além do que os Olhos Podem Ver. O nosso objetivo com essa série é entender que existe um poder incrível que se torna visível através do enfrentamento de uma dor profunda. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio à tempestade, é que um poder incrível de Cristo Jesus, o nosso Senhor, se torna visível. A gente continua refletindo então sobre esperança, sobre o poder de Deus em meio ao caos. Eu quero começar com uma ilustração. Certa vez eu estava lendo sobre o lema da Espanha, vendo o seu emblema e como foi formado o seu brasão de armas. E inicialmente, há muito tempo atrás, constava no emblema da Espanha a seguinte expressão: ne plus ultra. Ne plus ultra, que em latim significa nada mais além. O ne é nada e o plus ultra mais além. E havia um entendimento antigo de que o Estreito de Gibraltar, no sul da Espanha, seria o limite de todo o mundo. Então eles acreditavam, inclusive, que Hércules tinha colocado ali duas grandes colunas que impediam e demarcavam o fim das explorações marítimas. E por causa disso, a Espanha então acabou colocando essa frase: nada mais além. Acabou as explorações, chegamos e conquistamos até o fim do mundo. As explorações chegaram até o limite. Ne plus ultra. Até que um belo dia, e você sabe dessa história, Cristóvão Colombo tentou se arriscar em frente ao Oceano Atlântico. E o que aconteceu? Que droga! Existia algo além dos limites colocados por Hércules. Existia muito mais a ser explorado. Não era o limite. Então os espanhóis, o que eles fizeram? Eles reconheceram humildemente, isso foi muito legal, eles fizeram esse reconhecimento humilde de que eles não tinham chegado no limite. E até hoje, o que nós encontramos na bandeira da Espanha, fica no cantinho, dentro do brasão de armas, a seguinte afirmação: plus ultra. Eles retiraram o ne e deixaram apenas plus ultra, mais além. Mais além. E isso representa o objetivo da nossa série. Além. Mais além do que os nossos olhos podem ver. Não importa o que você está vendo fisicamente. Não importa o que você esteja experimentando. Não importa o teu enfrentamento hoje. Se alguém ou você acredita que chegou ao limite, eu digo que há mais além. Nosso objetivo é entender isso, é retirar o ne, retirar o nada e ficar com o mais além. Então quando você olha para a morte, quando você olha para o vale da sombra da morte, você pode retirar o nada e ficar com o mais além, pois a morte não é o fim do caminho, ela é apenas uma curva na estrada. Então nós temos que aprender a jogar o nada fora e se manter firme no mais além. Se fixar além do que os nossos olhos podem ver, permanecer firme na esperança. Então digo sobre manter, fixar, permanecer, sustentar. E todos esses verbos, eles são objetivos também de um importante símbolo, de um importante objeto que se chama âncora. Talvez você não saiba, mas a âncora é um dos símbolos mais significativos nas Escrituras. É um símbolo poderoso, é um símbolo que retrata que um barco ancorado, ainda que ele seja atingido pelas diversas ondas, ainda que ele seja balançado fortemente pelo vento, se a sua âncora estiver corretamente firmada, a sua vida, o barco não será movido. E você será pressionado com força. Aliás, a palavra de Deus diz que nós seremos pressionados, mas nós não seremos destruídos, porque nós estamos ancorados. Se você tiver o privilégio de fazer uma viagem para Roma antiga, ainda hoje, se você visitar as catacumbas, muitas sepulturas terão diversos símbolos
que na época da perseguição eles eram subliminares, mas têm significados profundos. Dos diversos símbolos cristãos que nós encontramos nessas catacumbas no primeiro, segundo e terceiro século, onde os cristãos foram despedaçados por animais no Coliseu, foram queimados em postes devido à sua fé em Cristo Jesus. Mas quando você entra lá e encontra as catacumbas, há um símbolo da âncora também. A âncora é um símbolo que está nos túmulos desses cristãos perseguidos, porque se você observar lá, você vai ver que no meio da âncora, no desenho dela, há uma cruz. Há uma cruz escondida na centralidade da âncora. E essa cruz, ela aponta para Cristo Jesus. É uma âncora que traz esperança. É uma âncora que não aponta para a morte, mas aponta para Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e que é a nossa âncora. Esse é o tema da mensagem nessa manhã. A âncora da alma. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Leremos o verso 19 e 20. Hebreus, capítulo 6, versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, ou em algumas versões, Jesus, o precursor, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é citado Melquisedeque, rei de Salém, um sacerdote justo diante de Deus. E ele é citado aqui para mostrar que Cristo Jesus é o nosso sacerdote para sempre, que nos coloca na presença de Deus. Quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez, vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, da âncora da alma. Nós pedimos e clamamos que o Teu Santo Espírito venha falar profundamente aos nossos corações. Que a Tua palavra nos molde, nos confronte e habite em nossos corações, trazendo conforto, consolo, esperança, para que possamos ver além do que os olhos podem ver. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O texto diz claramente: temos essa esperança. E essa esperança é uma âncora, é a âncora da alma. E essa âncora não é uma âncora qualquer não, ela é segura, ela é firme, e em Cristo Jesus nós permaneceremos. Eu não sei se você já passou pela dor da perda de alguém, eu não sei se você já passou pela dor de uma ruptura de um relacionamento extremamente profundo, por uma crise de um sonho que foi desfeito, que se perdeu. Mas um dos sentimentos mais claros que se revelam numa dor imediata e inicial é o sentimento de insegurança e vulnerabilidade. Sabe quando você recebe aquela notícia que você não imaginava? O primeiro sentimento inicial de dor, ele está muito mesclado a uma insegurança, uma vulnerabilidade. Você já percebeu isso? Você fica literalmente se questionando: e agora? A má notícia vem e você fica: mas o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Como que eu vou administrar a minha dor? E a sensação, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, e quando eu passei por crises profundas, eu presenciei e senti isso, é literalmente de você estar sem chão. Você está caindo e não tem chão. Você continua caindo, e essa sensação ela é terrível. Porque você não tem apoio, você está em queda livre, você não consegue achar nenhum ponto de segurança. E parece que você vai se afundando numa noite escura da alma. Pois bem, o que nós precisamos, segundo o texto bíblico, é de uma âncora segura em meio à tempestade da vida. Em dias sombrios, é a âncora que nos dá estabilidade, é a âncora que nos dá segurança, é a âncora que nos dá esperança, e é a âncora, inclusive, que nos dá poder para seguir e continuar. E o que acabamos de ler na palavra de Deus é que nós temos. Não é você pode ter, nós temos
Nós já temos uma esperança, nós já temos uma âncora. Eu e você temos uma âncora da alma, não é uma qualquer âncora. Ela é firme, ela é segura, é uma esperança, mas não é uma esperança qualquer. É uma esperança que vem do Deus que se revela em Romanos capítulo 15, 13 como Deus da esperança. A verdadeira, a real, a que não falha, a certeza das coisas invisíveis que estão preparadas para nós. Essa é a fé que é ancorada nessa certeza. O que eu acho fantástico na Bíblia é que esse verso não apenas nos revela a coisa maravilhosa que nós temos, essa âncora, mas também que nós somos e fomos ancorados. Olha só o texto bíblico. Temos esta esperança como âncora da alma, ela é firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, que foi o precursor, que nos ancorou, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Nós fomos ancorados por Jesus. Nós estamos ancorados na esperança porque Jesus, o nosso precursor, nos levou até lá com Ele quando Ele entrou atrás do véu, no santuário interior, onde nós precisávamos do quê? O que há atrás do véu? A presença de Deus. Jesus nos conduziu até lá. É interessante que algumas versões antigas da Bíblia trazem essa frase de Jesus como precursor. Não o que nos precedeu. Apesar de ter o mesmo significado, a versão mais antiga, Almeida atualizada, ela coloca esse adjetivo, Jesus como precursor. E eu prefiro essa tradução, porque desse versículo em específico, porque quando nós olhamos para o texto original em grego, existe uma palavrinha ali grega chamada pródromos. E essa palavrinha é um adjetivo. Então esse pródromos está sobre Jesus, o precursor. Mas o interessante é que, por que eu estou falando dessa palavra pródromos? Naquela época, havia alguns barquinhos que tinham uma função muito importante nos portos. Um trabalho pequeno, mas extremamente importante. Em um porto muito difícil de se navegar, seja pelas estruturas e rochedos ali em volta e pela superficialidade das águas, grandes barcos chegavam próximos daqueles portos, mas eles chegavam até um limite, eles não poderiam adentrar por causa dos rochedos. Aí, pequenos barquinhos, chamados pródromos, eles navegavam por entre aqueles rochedos, se aproximavam como precursores, e aí o grande navio colocava a sua âncora sobre esses barquinhos pequenos, os pródromos, que voltavam por entre os rochedos, e chegando no porto, eles ancoravam em segurança aquela grande âncora de um grande navio. E a partir disso, dessa âncora, inclusive os pródromos ali da costa poderiam guinchar centímetro por centímetro o deslizamento daquele grande navio, evitando que ele passasse por lugares onde ele pudesse ser encalhado ou batendo em alguns rochedos. Então, olha só o que o texto bíblico está dizendo, que é exatamente isso que Cristo Jesus faz por mim e por você. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele abre para nós uma trilha, como precursor, como pródromos. Ele já vai à presença de Deus no céu, e Ele, como leva a nossa âncora, nos conecta a Deus, além do véu, e hoje estamos lentamente, mas seguramente, todos os dias das nossas vidas, sendo guinchados, centímetro por centímetro, até a nossa verdadeira pátria, o céu, a presença de Deus. A nossa âncora é incrível. A nossa âncora é Cristo Jesus. E eu poderia finalizar a mensagem aqui. Olhando para o texto bíblico, nós temos uma âncora, é a nossa esperança. E já sabemos que somos ancorados, que é o próprio Cristo Jesus. Mas existe um detalhe precioso nesse pequeno trecho que nós lemos, e é importante para a nossa mensagem.
Talvez você não saiba, ou talvez porque você não tenha grande experiência marítima, eu também não tenho, né? Eu tive que estudar e entender melhor, mas tem um detalhe que é simples, óbvio e importante. Não existe âncora sem fio. Já parou para pensar nisso? Não existe. Não existe âncora sem corda. Não existe âncora sem uma corrente. A nossa esperança precisa ter uma corrente. Não existe âncora sem fio. Âncoras não se conectam por Bluetooth. Nenhum marinheiro joga lá uma âncora e por Bluetooth o navio vai ficar parado. Elas não funcionam por Wi-Fi. Você não vai numa loja de suprimentos náuticos e compra uma versão sem fio. É só jogar lá e tá tudo bem. Não! Se o marinheiro lança a sua âncora no mar, sem primeiro conectá-la a uma corrente que está amarrada ao navio, tudo está perdido. Ele perde inclusive a âncora que fica lá. Se você, em meio às dificuldades da vida, lançar a sua esperança, sem antes estar conectado em Cristo Jesus, tudo está perdido. Você precisa estar conectado. Sempre haverá uma corrente. Onde quer que haja uma corrente, uma âncora, há uma corda, há uma corrente. Isso é sempre. Isso é extremamente importante para mim e para você. Porque não temos apenas uma âncora para a nossa alma, que Jesus leva-nos com Ele para o céu, mas nós temos também uma conexão com Cristo Jesus, e precisamos dessa conexão. E aí você pode estar perguntando, mas que conexão é essa, pastor? O que ou quem é essa corrente, essa corda? Eu vou lhe dizer o que é essa corrente. Jesus Cristo, um pouco antes de morrer, Ele deu a sua última palavra aos discípulos. Chamamos essas últimas palavras de o discurso no cenáculo. São os capítulos 3 e até o capítulo 17 do Evangelho de João. É uma dica de leitura, inclusive, para essa semana. Mas eu vou retirar 2 trechos aqui desse grande discurso. João capítulo 14, verso 25 e 26 diz o seguinte: João 14, verso 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar, ó a conexão, tudo o que eu lhes disse. Se você virar a página de sua Bíblia, em João capítulo 16, verso 7, nós encontramos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E isso é bom para mim, e isso é bom para vocês. Por que é bom? Porque é Cristo dizendo que é bom. Então o que Cristo está dizendo basicamente é o seguinte: eu vou enviar a vocês uma corrente que vai amarrar vocês e que vai conectar vocês à esperança que sou eu. Vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Então não se preocupem, porque eu estou enviando um outro conselheiro, um outro ajudante para vocês, e vai ser tão bom, mas tão bom, quando você amarrar essa corrente no seu coração, que será melhor do que você estar aqui fisicamente comigo. Era o que Jesus estava dizendo. Vai ser maravilhoso, vai ser melhor. Mas eu sempre fico imaginando como era bom caminhar fisicamente com Jesus. Eu fico imaginando, não é porque eu não estava lá? Então a gente volta 2000 anos atrás. Já pensou nisso? Você nasceu 2000 anos atrás e você tem a oportunidade de caminhar fisicamente com Jesus. Seria impressionante, não seria? Imagina, você está com fome, Jesus, transforma aí, comida mágica. Pães para todo mundo, peixes para todo mundo, faz um sanduichinho de pão com peixe, né? Macfish para todo mundo. Imagina que legal, é mágico, tudo, milagre. Você tem um problema fiscal, né? Está faltando dinheiro. Jesus, está faltando dinheiro. Jesus fala, pesca aí, dentro do peixe tem uma notinha de dólar. Imagina que incrível, pega uma moeda ali. As pessoas estão morrendo, Jesus diz, levante-se. Seu barco furou, sem problemas, volte andando por sobre as águas. Seria incrível, incrível, totalmente incrível. Mas aqui no discurso de Jesus, ele está falando que isso é melhor a respeito do conselheiro. Por quê?
Porque quando Jesus sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo com todo cristão, em todo cristão, vindo sobre todo o cristão, habitando em todo cristão, dando esperança e poder para toda a igreja. Então o Espírito Santo vem sobre nós, na nossa alma, no nosso interior, habitando sobre a igreja. Isso significa que ninguém vai ficar sozinho. Ninguém vai se sentirá desqualificado, despreparado, porque o Espírito Santo está conosco, em nós, diariamente nos convencendo do pecado, confortando-nos, nos dando esperança, nos encorajando, nos lembrando da palavra de Deus em momentos de aflição, trazendo a alegria e a segurança da salvação, e tudo isso no nosso coração. Então nós estamos conectados, não estamos órfãos. A esperança, ela tem uma corrente. A esperança, ela tem uma conexão. Nós temos uma âncora, e essa âncora é firme e segura. Nós somos ancorados por Cristo Jesus, o nosso pródromo perfeito, o nosso precursor, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que derramou a sua vida e o seu sangue numa cruz, para que a gente pudesse ter perdão de pecados e relacionamento com o Pai, com Deus. E essa âncora maravilhosa e incrível, ainda assim ela tem uma corrente, o Espírito Santo que habita em mim e em você. Ok, pastor, o que a gente faz agora? O que a gente faz com tudo isso? É maravilhoso. Como nós aplicamos em nossas vidas? Se você tem uma âncora, se você foi ancorado por Jesus, se essa âncora, ela tem uma corrente que te puxa centímetro e centímetro ao porto, e o porto é seguro porque Cristo está lá, o que eu e você precisamos fazer? Mantenha essa corrente esticada. Essa é a nossa parte, essa é a minha, a sua parte. A Bíblia nos diz para sermos cheios do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, verso 18. E não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem. A Bíblia também diz que Deus nunca vai te mandar fazer algo do qual você não tem a capacidade de ser ou fazer. Nós estamos ancorados em Jesus. Mas se você manter a corrente frouxa, se você não esticar essa corrente, você não vai se sentir puxado por Jesus, puxado pelo Espírito Santo. Então a nossa parte é manter essa corrente esticada, é manter essa conexão direta com Cristo Jesus. Não deixa folga na sua corrente. E eu sei que pessoas aqui estão em momentos de enfrentamento, de dias difíceis. Eu sei que pessoas aqui estão enxugando lágrimas, sedentos pela palavra de Deus, onde toda essa palavra faz sentido, e você já está notando, e você já está vivendo, e você já está esticando a sua corrente, cada vez mais próximo a Jesus. Mas talvez tenha pessoas aqui nessa manhã também pensando: ah, pastor, essa mensagem é muito boa para quem está sofrendo, mas o momento atual da minha vida é que eu não estou sofrendo, eu estou tranquilo, eu estou bem. Poxa, tá legal. Eu te digo, guarde essa mensagem em seu coração, da mesma forma que alguém que está sofrendo está guardando em seu coração aqui nessa manhã. Pois quando acontecer uma situação de crise, se você ter folga na sua corrente, você vai ser devastado. Se no momento de tempestade, se no momento de aflição, de angústia, você enfrentar com folga na sua corrente, você terá efeitos devastadores na sua vida. A Bíblia diz que passada a mesma tempestade ela vem sobre justos e injustos. Passada a mesma tempestade, Provérbios capítulo 10, verso 25. O injusto desaparece, mas o justo permanece firme. Nós passaremos por crises. Não é se, mas sim quando. Crises no casamento, crises na identidade, crises na família, crises no mundo profissional, crises financeiras. E uma crise, presta atenção nisso, uma crise ela não muda o seu casamento, ela não muda a sua família, ela não muda a sua identidade, mas ela torna permanente aquilo que já está no seu coração. Ela aflora aquilo que você tem cultivado. Ela torna visível
possível aquilo que você viveu ao longo do tempo. O mesmo sol que endurece a argila é o sol que derrete a cera. Por isso, mantenha sua corrente esticada. Mantenha a sua conexão com Cristo Jesus viva e saudável, buscando em oração, em leitura bíblica, em meditação, a ponto de você sentir na caminhada diária, você ser movido centímetro por centímetro em todas as áreas da sua vida por Cristo Jesus. O Espírito Santo te trazendo centímetro por centímetro até o porto seguro. Aí, com a corrente esticada, ancorada em Cristo Jesus, você vai passar por tempestades, você vai passar por crise, mas você vai saber que você está ancorado e que a sua corrente está esticada e que o seu barco permanecerá firme e inabalável em Cristo Jesus. Concluindo, ilumine o seu coração com essa verdade. Traga essa verdade para além da mente, mas traga para o seu coração, para a sua alma. Nós temos uma âncora firme e segura. Nós somos ancorados porque Cristo Jesus é o nosso precursor. A âncora tem essa corrente é o Espírito Santo que habita em mim e em você. Agora mantenha a corrente esticada. Não se esqueça de tudo isso. Pregue isso diariamente para você. Lembre-se diariamente o seu coração para não desanimar. Sabe por quê? Porque na jornada da vida, o inimigo vai lançar sugestões ao seu ouvido, ao seu coração, sugestões do tipo ne plus ultra, não há nada mais além, você chegou ao limite, você não vai vencer, não tem como, você não consegue, e aí isso vai te levar à desistência, ao desânimo, e você vai parar de lutar. Não deixe que isso torne o seu coração, mas lembre-se que Deus tem um plano, e o plano de Deus é plus ultra, é mais além do que inclusive você pode enxergar. Coisas que você nunca imaginou acontecem quando você se derrama no cuidado soberano de Deus. Eu quero terminar dizendo que Davi, o rei Davi da Bíblia, ele enfrentou momentos muito difíceis, crises como inimigos mentindo sobre ele, pessoas o atacando literalmente para tomar o reino dele, seu sogro tentando matar. Eu imaginou isso? O sogro de Davi tentando matar ele. Davi tendo que enterrar vários de seus filhos. Olha a dor que Davi enfrentou, enterrar filhos, discussões entre filhos. E em certo momento ele disse: eu teria desanimado. Salmo 27. Eu teria desanimado. Teria sido demais para mim. Mas aí ele escreve o Salmo 27. Nós lemos no momento das canções, mas eu quero que você leia comigo apenas o verso 13 e 14 desse Salmo maravilhoso. Eu teria desanimado, teria sido demais para mim, mas, versículo 13, apesar de tudo isso, essa certeza eu tenho, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ele diz 2 vezes: espere no Senhor. Ele é a nossa esperança, é a mesma raiz de esperar, é a esperança, é aguardar, é confiar, é ser forte, corajoso, porque essa é a verdade. Nós viveremos até ver a bondade do Senhor. É isso que o Espírito Santo, a nossa corrente, diz ao teu coração hoje. Aguarde, espere, tenha coragem, não desista, porque Jesus é a ressurreição e Ele é a vida. Ele venceu a morte, nele existe plus ultra, mais além, muito mais além. E lembrar disso diariamente manterá a sua corrente esticada, ouvindo o que o Espírito Santo nos diz em direção a Cristo Jesus, a âncora das nossas almas. Lembre-se disso diariamente. Cristo Jesus é a âncora das nossas almas. Mantenha a sua corrente esticada. Ele vai te conduzir ao porto seguro, mesmo em meio ao sofrimento. Eu quero compartilhar com você nesse momento um vídeo. Esse vídeo é legendado, então talvez seja mais fácil ler aqui. É sobre uma canção que foi composta por os irmãos Shane
que enfrentaram a dor terrível da morte prematura do pai deles. E olhando para a palavra de Deus, eles encontraram conforto e compuseram essa canção. Eu queria que você prestasse atenção. Tenta fechar e abrir de novo, por favor. I come, return to the Lord, the one who's broken, the one who's torn me apart. You strike down to bind me up. You say to your in love that I might know you in your suffering. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one. My heart, flesh may fade, the earth will all give away, but with my eyes, I'll see the Lord. Lifted high on that day, behold the Lamb that was slain, and I'll know that every tear was worth it all. And though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one who's all I need. Though I'm not crying out, let this cup pass from me now. You're still more than I need. You're enough for me. You're enough for me. Oh. Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that. I don't care if it was cancer or criticism.
don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course you can't see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you've got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk and takes her out, don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you an eternal weight of glory. Therefore, do not lose heart, but take these truths and day by day focus on them. Preach them to yourself every morning. Get alone with God and preach His word into your mind until your heart sings with confidence that you are new and cared for. Though you slay me, yes, I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship. Sing a song to the one who's all I need. I'll sing a song to the one who's all I need. Lembrar dessa certeza manterá a sua corrente esticada em Cristo Jesus, a âncora das nossas almas. Pregue essa verdade diariamente ao seu coração. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa âncora que nos mantém seguros e olhando além do que os olhos podem ver. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Feche os seus olhos. Quero orar por você.